é novo para todo mundo, não só para as empresas, mas também para nós da área jurídica, e eu acredito que para todas as áreas que tratam sobre isso. Por quê? Porque o assédio ele foi entrar na CIPA agora, e quando eu digo agora, é agora mesmo. Então, assim, até este ano, isso não era tratado dentro da CIPA e, logicamente, não era também tão trabalhado por nós, advogados, na justiça, bom, nas jurisdições necessárias, tá? Então, o que eu vou falar hoje? Primeiramente, o que é o assédio, para a gente entender melhor isso. Depois, um histórico do assédio, o surgimento da CIPA e o assédio na CIPA. Por que eu dividi assim? Primeiro, a gente vai ter que saber o que é assédio, até para entender o que a gente vai estar falando. Depois, um pequeno histórico do assédio e dos problemas que aconteciam no trabalho ao longo da história, para a gente entender o porquê dessa alteração na CIPA. Porque se eu só chegar e falar para vocês da alteração da CIPA, fica uma coisa muito solta. A gente tem que entender o que levou a essa alteração. Por isso que eu dividi em 3 etapas essa conversa. E se vocês quiserem também me interromper, por favor, vocês fiquem à vontade. Pode. Bom, então, primeiramente, o que é o assédio? O assédio é um termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa, tá? Então, o que é assédio? É importunar, perseguir, constranger, incomodar, com o intuito de que aquela pessoa se sinta mal, não pelo cargo ou pela ocupação que ela está, mas essas ofensas elas visam atingir a pessoa especificamente e não o que ela faz naquela empresa. Eu vou conceituar aqui tudo para o ambiente de trabalho, por isso que eu já estou dizendo naquela empresa, mas na verdade em qualquer lugar assédio seria isso, né? Bom, então o assédio ele se ramifica em assédio moral e assédio sexual. O assédio moral é o mais difícil da gente entender o que é, porque ele implica vários requisitos. Então, o que seria o assédio moral? Seria um conjunto dessas condutas abusivas praticadas, por vezes pelo empregador ao seu empregado, direta ou indiretamente, que afetem o seu estado psíquico, tá? Esse assédio moral consiste, então, numa conduta ilícita, de forma repetitiva, de natureza psicológica, causando ofensa à dignidade daquele trabalhador. Ele causa humilhação, constrangimento àquela pessoa. Eu digo aqui do empregador fazer ao empregado, mas na realidade o assédio moral numa empresa ela pode ocorrer tanto do superior hierárquico, quanto dos colegas, quanto o empregado ao seu superior, tá? Não especificamente o assédio moral ele vai ser do empregador para o empregado. É lógico que o que é mais comum nós vermos é o superior hierárquico tendo essa atitude com o subordinado, justamente pelo artigo 2º da CLT, que é o que possui poder diretivo é o empregador sobre o empregado, e o artigo 3º, que diz que ele é juridicamente subordinado a esse, né? Então, por estas questões, o mais comum desse assédio acontecer é justamente do empregador para o empregado. Mas aqui nós precisamos ter em mente que nem tudo é assédio moral. Nem todo o conflito ou situação vivida nessa empresa vai ser caracterizada como assédio moral. Por exemplo, o gerente ou superior fazer avaliações de desempenho, impor meta, fazer cobranças decorrentes, isso decorre do seu poder de direção e não significa que isso seja um assédio moral. Ou seja, buscar que aquela pessoa cresça no trabalho, fazer exigências quanto à atividade que ela desempenha, isso é completamente legal e não pode ser caracterizado como um assédio moral. Até mesmo porque, no panorama atual que a gente vive, nos dias de agora, o que acontece? As empresas elas estão cada vez mais competitivas. Então, o estresse no trabalho, isso é normal, é considerado normal, tá? Então, as exigências, metas,
coisas que tu deve cumprir e demonstrar, avaliações semestrais, avaliações bimestrais dentro de uma empresa, isso é considerado normal, não é assédio moral. Por quê? Porque isso visa que aquele cidadão seja o melhor possível no desempenho de sua atividade. Isso não está visando um abalo psicológico dele, na pessoa dele, e sim um desempenho de uma atividade, tá? Então, é isso. E quanto à análise do judiciário dos casos concretos, ela se dá de forma completamente cautelosa. Por quê? Até quando a gente vai entrar com uma ação, por exemplo, requerendo um dano moral, o judiciário ele cuida muito para ver se aquilo realmente é um dano moral ou se é um mero dissabor, como chamamos. E no caso do assédio moral, isso também ocorre. Então, para que se estabeleça como assédio moral, é completamente exigível que tenha-se uma conduta abusiva, uma ação repetida, uma postura ofensiva à pessoa e não ao seu trabalho, tá? Uma agressão psicológica com a finalidade de exclusão do trabalhador e um dano psíquico emocional. Vejam bem que eu falei conduta repetitiva. Não, seria com tudo que vai, então, com a pessoa, tipo, fazer um deboche, algo que é uma condição física da pessoa. Exatamente. Não tem nada que ver com o trabalho. Nada que ver com o trabalho. Por exemplo, chamar uma pessoa de gorda no ambiente de trabalho, ou ridicularizar aquela pessoa de frente às outras, dizer que ela é uma incompetente, que ela não serve para nada, que não sei, sabe? Esse tipo de coisa que vai ofender o psicológico da pessoa, não relacionado com o que ela faz na sua atividade, tá? E é uma conduta repetitiva. Logo, os tribunais da jurisprudência, ela entende que se foi um ato isolado, isso não é capaz de ocasionar um assédio moral, tá? Então, isso é importante também de ficar claro. O assédio sexual, ele já é muito mais tranquilo de se entender. Por quê? Porque, logicamente, ele vai estar relacionado com... ele vai ter natureza sexual, né? E, normalmente, ele é contra as mulheres. Não significa que homens não possam sofrer assédio sexual. Mas, normalmente, ele é contra as mulheres. Que, quando repelem aquela atitude, elas possuem retaliações na empresa, tá? Então, é uma conduta sexual para que a pessoa faça, para que ganhe alguma coisa na empresa, que na realidade não vai ganhar. E se tu diz que não, tu pode ou baixar a função, ou ter mais tarefas. Esse tipo de coisa, ele é o assédio sexual, tá? Tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, eles só são admitidos na forma dolosa. O que é isso? A pessoa tem que querer assediar a outra. Não existe assédio culposo, porque a culpa presume uma negligência, imperícia e imprudência. O assédio, a pessoa que está assediando, ela quer fazer aquela ação. Ou seja, assédio não existe da forma culposa. Ele é sempre doloso. E isso no direito é muito importante. E é muito importante que todos tenham isso em mente. Que quem está assediando está fazendo isso de forma dolosa. Não pode dizer que não quis ou que se enganou. Isso não cabe quando se trata de assédio, tanto moral quanto sexual. Pode passar. Então agora a gente já entendeu o que é assédio, tá? Que o assédio ele se divide em dois, moral e sexual, e ele constrange a pessoa e não a atividade que ela faz na empresa. Agora já vamos tentar entender um pouquinho na história aonde que o assédio se encaixou no ambiente laboral, tá? Então o assédio ele está presente no Brasil desde o tempo da escravidão. Logicamente, os escravos eles eram postos em jornadas, não digo de 24 horas, mas basicamente eles não tinham direitos nenhums, não recebiam salários, agressões morais e físicas e sexuais eram comuns. Então, assim, ali já estava presente esse assédio moral e sexual. Claramente, naquela época, isso não era um tema a ser debatido, né?
Em maio de 1888, com a abolição da escravidão, isso não cessou. Começaram a vir para o Brasil os imigrantes. Esses imigrantes também, muitas vezes, eles eram postos nos lugares que anteriormente eram as senzalas. Também não possuíam direitos. Muitas vezes trabalhavam ali para poder pagar a terra que estavam morando. Então, esse assédio ele sempre foi presente na nossa história. Pode passar. Então, no mundo, o que acontecia? Com o início da Revolução Industrial, lá em 1760, primeiramente na Grã-Bretanha, começaram a surgir o quê? As fábricas. Essas fábricas, naquela época, eram um ambiente completamente tenebroso, assim. Eram mal iluminadas, abafadas, sujas. Os salários recebidos por aqueles trabalhadores eram muito poucos. As jornadas de trabalho chegavam até às 18 horas. Crianças trabalhavam naquele lugar, não tinha nenhum direito, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha hora extra, auxílio-doença. Quando eram demitidas, as pessoas ficavam com uma mão na frente e outra atrás, terminavam morrendo no trabalho, os acidentes começaram a acontecer. Então, com essas máquinas lá trazidas na Revolução Industrial, começando lá na Grã-Bretanha e depois se espalhando para a Europa, acidentes começaram a ocorrer, pessoas começaram a falecer aqui dentro e percebeu-se que deveria se colocar algum limite no que estava ocorrendo. Então, lá na Inglaterra, foi a primeira comissão interna de prevenção de acidentes, realizada lá na segunda metade do século XVIII, que começou a prever o que seria caracterizado como acidente de trabalho e regras, impor mais regras do que poderia ou não ser realizado naquele ambiente de trabalho. Então, a primeira comissão interna de prevenção de acidentes surgiu na Inglaterra lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Pode passar. Depois de muito tempo, dando um salto muito longo na história, lá em 1919, a Organização Internacional do Trabalho foi criada, juntamente com o Tratado de Versalhes, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. O que é isso? Quando terminou aquela Primeira Guerra Mundial, foi uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade até os dias de hoje. Morreram muitas pessoas, as fábricas foram destruídas, tudo foi destruído. E ali teve o Tratado de Versalhes depois da guerra, que condenou os perdedores da guerra a pagarem quantias aos ganhadores, devolverem também territórios, e uma das coisas que estava anexo ao Tratado de Versalhes foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, que ela veio como uma resposta, então, nos horrores dessa guerra, visando promover a justiça social. Ali ela foi criada. Bom, em decorrência de todos esses estragos, em 1921, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a criação dos comitês de segurança para indústrias que tivessem no seu quadro de funcionários pelo menos 25 trabalhadores. Então aqui foi a primeira legislação, não foi legislação, né, porque é uma Organização Internacional do Trabalho, mas foi a primeira ideia de se ter uma CIPA, basicamente, mais enxuta, que trouxesse mais direitos, mais uma organização um pouco maior, no ano de 1921, tá? Pode passar? Passando o tempo no Brasil, essa Revolução Industrial, que lá no mundo, na Inglaterra, começou em 1700 e pouco, no Brasil ela chegou em 1930. Foi bem tardia em comparação com o restante do mundo, tá? Com a Revolução Industrial ocorrendo aqui no Brasil, máquinas chegaram e, bom, trabalhadores sem jornada de trabalho, toda aquela questão que não existiam ainda os direitos trabalhistas aqui. Era comum essas formas precárias de trabalho, haviam doenças que as pessoas desenvolviam trabalhando que não eram vistas como acidentes de trabalho ou doenças em decorrência do trabalho por os patrões da época, né? Então, com Getúlio Vargas, depois da Revolução de 30, criou-se a consolidação das leis do trabalho.
no ano de 1943. Foi a primeira legislação brasileira realmente trabalhista que trouxe todos os direitos e deveres do trabalhador e assegurou a eles muitos direitos que, bom, nós passamos a conhecer a partir dali. Tenha em mente que isso só aconteceu em 1943. E a CIPA, no Brasil, então ela teve origem no ano seguinte, a partir do artigo 82 do Decreto-Lei 7.036, de 10 de novembro de 1944. Ela ainda não tinha esse nome, essa sigla CIPA, ela ainda não estava aqui, mas era a CIPA. Esse decreto-lei também foi conhecido como a Lei de Prevenção de Acidentes, que estabeleceu que todas as empresas com mais de 100 funcionários deveriam constituir a sua comissão interna de segurança do trabalho. Posteriormente, em 53, a sigla CIPA passou a realmente ser utilizada como nome mesmo. E lá em 78 foram aprovadas 28 normas regulamentadoras. Dentre elas, a norma regulamentadora número 5, que regulamentou a função da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pode passar. Então, até aqui, o que a gente notou? Que dentro do trabalho sempre houve, desde lá do tempo da escravidão, assédio moral, assédio sexual, mas estávamos até aqui trabalhando para quê? Para colocar direitos, colocar carga horária, colocar um ambiente um pouco melhor para trabalhar, férias, esse tipo de direito que era o que o mundo e o que o Brasil estava buscando. Então a CIPA até aqui, ela buscou o quê? Evitar acidentes de trabalho. Assédio ainda não estava entre as coisas que seriam discutidas. O que estava sendo discutido era onde a pessoa vai trabalhar, qual o horário que ela vai fazer, que ela vai ter que receber um salário para isso. Era esse tipo de coisa, se vai ter folga, se não vai. Era isso que estava sendo discutido. Então, no mundo, a partir somente dos anos 2000, é que o assédio começou a estar à tona, começou a vir à tona no ambiente de trabalho. A questão principal, então, do mundo, a partir dos anos 2000, no que tange o ambiente de trabalho, foi estudar o que seria esse assédio e se ele acontece, que é lógico que acontece, no ambiente de trabalho e como podemos fazer para que isso cesse, tá? Então, a preocupação com a progressão dos problemas causados pelo assédio moral levou a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no ano de 2000, a criar uma comissão para estudar os custos do assédio moral e sexual na saúde dos trabalhadores. O que tinha, então, essa comissão? Ela veio com estudos de cientistas, de pesquisadores, universitários, trabalhar o custo do assédio e perceberam que o assédio ele deve ser freado nas empresas não só pelo que ele faz para o trabalhador, mas porque ele gera custos para o Estado e gera custos para a empresa. Uma atitude de assédio dentro de uma empresa, ela vai gerar um dano moral, ela vai gerar uma indenização. Aquele empregador ele vai ter que desembolsar um valor. Se essa pessoa tiver uma depressão, por exemplo, dentro da empresa, ela vai ir para o nosso INSS. O governo vai ter que se responsabilizar por aquela pessoa. Ou seja, o assédio numa empresa não é bom para ninguém. Nem para o empregado, que pode vir até a se suicidar, dependendo da situação, nem para a família desse empregado, nem para o empregador, que vai ter que desembolsar um valor, e nem para os governos que vão ter que assumir a bronca daquela pessoa depois, entendeu? Então entendam que não foi só porque o trabalhador começou a se sentir mal, entendeu? É toda uma rede que levou, bom, agora nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque senão vai ficar difícil. O governo vai ter que bancar, o empresário vai estar gastando e o trabalhador vai se liquidar. Não temos mais mão de obra para colocar no lugar. Então, é uma série de fatores que levaram a que medidas drásticas fossem tomadas
para barrar o assédio moral e sexual, tá? Na empresa. Então, o que aconteceu? A partir de agora, e quando eu digo agora, é agora mesmo, tá? A Comissão Interna de Acidentes, a CIPA, de toda a empresa, deverá desenvolver ações que visem o combate ao assédio sexual e as outras formas de violência, como o assédio moral. A responsabilidade ela foi formalizada pela Portaria 4.219 de dezembro de 2022, ou seja, agora mesmo, tá? Então, essa portaria citada, ela alterou a nomenclatura da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas normas regulamentadoras em virtude da Lei 14.457 de 21 de setembro de 2022. Essa lei, ela instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e trocou o nome da CIPA na CLT, no artigo 163 da CLT, tá? Além de incluir várias obrigações que agora as empresas elas devem cumprir, tá? Todas essas obrigações, elas foram publicadas, como eu falei, em setembro de 2022. Elas tinham 180 dias para entrar em vigor e as empresas implementarem nas suas CIPAs. Ou seja, esse prazo ele terminou no dia 21 de março de 2023. Então, toda a CIPA, a partir de agora, ela tem que obrigatoriamente se adequar e respeitar essas medidas que foram anexadas a ela, tá? Por exemplo, a inclusão nas normas internas da empresa de regras de conduta, de respeito do assédio sexual e de outras formas de violência. Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento desses casos. Inclusão de temas referentes à prevenção e combate ao assédio sexual e moral. E a realização de, no mínimo, a cada 12 meses, de ações de capacitação. Entre outras, tá? Tudo isso, então, foi resultado dessas medidas que eu falei, de não ser bom para o empregado, não ser bom para a empresa, não ser bom para o governo, e também foi como uma resposta à Convenção 190 da OIT, que foi o primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no ambiente do trabalho. Essa convenção, ela ocorreu em 2021, ou seja, o mundo também está discutindo esse tema. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, fez essa convenção em 25 de junho de 2021, e foi o primeiro tratado internacional que, inclusive, o Brasil ainda não ratificou, tá? Então, assim, a mudança da CIPA veio também em resposta a essa comissão. Lembrando que as empresas que possuem mais de 20 funcionários são obrigadas a ter a CIPA. Empresas que não possuem 20 funcionários ou até 20 funcionários não têm essa obrigatoriedade, de acordo com a norma regulamentadora número 5, que regulamentou os artigos 162 e 165 da Consolidação das Leis do Trabalho. Dito tudo isso, de forma prática, o que tem que ser realizado para abolir nas empresas essas formas de assédio, tá? Não vai ver. Essas formas de assédio. Através das CIPAs, para as empresas que têm mais de 20 funcionários, as CIPAs elas devem punir de forma administrativa esses atos de assédio, tá? Então, a pessoa que produz um assédio, que faz um assédio, tanto moral quanto sexual, ela vai responder, de forma administrativa, através das CIPAs, tá? Então, por isso que é tão importante que as CIPAs elas estejam realmente fazendo trabalhando realmente com todas essas alterações, tá? Também, na forma trabalhista, através de, por exemplo, o artigo 483 da CLT, que fala que o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando, aí tem todas as alíneas, o assédio também se encaixa aí. Na área civil, e também através dos danos morais
e danos materiais, dependendo de como for o assédio. E na área criminal, se for o assédio sexual através do artigo 216-A do Código Penal, que tem uma pena de detenção de 1 a 2 anos, e se a pessoa é menor de 18 anos, essa pena é aumentada de 1/3. E se for assédio moral, apesar de não existir ainda uma legislação específica no nosso Código Penal dizendo o que é assédio moral, dependendo de como esse assédio for, a pessoa vai responder por esses atos de violência poderão ser lesão corporal, crimes contra a honra, crimes de racismo, por exemplo. Então esse assédio ele vai ser enquadrado em outro crime que possa incluí-lo, tá? Existem agora no nosso país vários projetos de lei, desde o ano de 2019, que visam incluir um artigo no nosso Código Penal especificando o que seria o assédio moral, tá? Porque existe já o assédio sexual, que ele foi incluído no ano de 2001 e depois no ano de 2009 ele teve uma modificaçãozinha. Então esses projetos eles estão tramitando desde o ano de 2019, tem vários, para que se inclua no Código Penal um artigo específico sobre o tema, para que esse assédio não tenha que ser encaixado em outro crime. Mas isso ainda não aconteceu. Mas, a partir de agora, os trabalhadores, tanto os trabalhadores como os empregados, eles têm como buscar os seus direitos dentro da empresa, na área administrativa, na área criminal, na trabalhista e na civil. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida.